tem esse conhecimento, como o Irã trouxe ali, né, na EPAGRE, quantos são que estão trabalhando nessa área, que tem esse conhecimento, né? Exato. Então, também acho que a produção do conhecimento, do manejo, de como fazer... A assistência técnica, né, que é fundamental para o produtor, né, ter uma linha, e aí a EPAGRE pode estar inserida dentro desse processo com respaldo, né, legal, para que possa ser uma diretriz mesmo, né, do Estado no fomento da cadeia, né. Eu acho que isso é importantíssimo, né. E também essa questão de trazer a academia, né, para essa questão, né, com chamadas públicas, com todo um incentivo à parte de pesquisa e da inteligência, como diz a Marta ali, né. Então, deputado, a gente teria aí condição realmente de dar uma condição favorável para essa atividade, né, respaldada por essas leis. Ô, Fernando, eu só queria fazer uma colocação assim, que quando eu falei até aqui, quando eu comecei a plantar bambu, foi com uma orientação de uma paisagista no sentido de evitar essas questões climáticas, né? Daí eu estava lendo ali na lei, que é uma das questões bem importantes do bambu, é isso, né? Como ele é fixador de CO2 e um arrefecedor, né? Assim que eles falam. Do clima, né? O impacto das mudanças climáticas, né? Inclusive, né? E aqui na nossa região a gente vai sentindo isso também, né? Que é necessário algo para conter algumas coisas que vêm acontecendo que não aconteciam no passado, né? Exatamente. Às vezes o bambu é uma solução, né? Não, está dentro do contexto, inclusive alinhado com as diretrizes da ONU, né? O trabalho que a gente fez foi citado lá na COP, né? Inclusive nesse sentido, né? Porque ele é das matérias-primas aí com o maior potencial para o combate do aquecimento global, né? Então tem muita relevância nesse processo, né, ambiental, além do que, né, outras questões ambientais aí, como a recuperação aqui da nossa região carbonífera, né, ele é o ideal para esse processo, né. Esse pessoal ali está se batendo há muito tempo para recuperar aquelas áreas ali, né, com uma dificuldade muito grande, né, para a recuperação dessas áreas. A questão das matas ciliares, né, que a gente tem também uma carência muito grande no nosso recursos hídricos aí, nas bacias hidrográficas, né. Tudo isso, né, são elementos assim que só favorecem o processo como um todo, né. Então, quanto a isso, é uma atividade assim que pode dar uma relevância muito grande para o estado de Santa Catarina, que já tem, né, esse diferencial de ser inovador e de ser protagonista de diversas coisas a nível de país aí, né? E isso também pode dar essa grande relevância, além de ter essa implicância, né, de emprego e renda, né, que vai repercutir aí em todas essas propriedades, né, agrega renda na agricultura familiar e também na propriedade comercial mesmo, né. Então, muito potencial. Para você ter uma noção, a época a gente teve uma conversa e aí o interesse assim da Fiesc ali foi exatamente nisso. Nós tínhamos a conversa que a gente teve lá, né, na ocasião participou o diretor técnico de meio ambiente da Fiesc, né, que inclusive é tubaronense, né, e era ligado à antiga Tractebel aqui, né, e o potencial dessa planta, inclusive na coqueima ali, se fosse mantida, né, essa planta industrial do complexo termoelétrico, né, ele seria um dos elementos assim que favoreceria, né, a parte da eficiência da queima nesses fornos hoje da ENGIE, né. A gente sabe que está em transição esse processo, né, que a ENGIE está, né, com essa nova política de descarbonização, né, e está esse embrólio todo aí.
a região aqui está muito preocupada com essa questão, da questão desses empregos que podem deixar de existir em função da descontinuidade desse tipo de atividade, né? Eu gostaria de tranquilizar todos os senhores aí que nós temos uma proposta que é assim de substituição dessa atividade, né, da queima do carvão aqui na nossa região, com uma ampla vantagem, né, que favoreceria todo o processo de vocação turística que Santa Catarina tem, né, de nós transformarmos essa região toda aqui num grande parque, né? Já existe o Parque Ambiental da Tractebel ali, que foi criado, né? E isso poderia se potencializar, né? Até com o incentivo da própria empresa hoje, né? Que ao invés de ela se desfazer desse passivo, ela poderia ser um investidor, não sei, eu sei que houve agora há pouco tempo alguma tratativa de venda, né, da Engie para uma chinesa, se não me engano, né? Eu tenho muita preocupação com isso, que eles queiram vir, né, dar continuidade para essa atividade, né? A gente sabe que isso tem diversas implicâncias aí na cadeia, né? A nossa própria ferrovia aqui, né? A atividade principal da ferrovia Tereza Cristina está, né, centrada na questão do transporte do carvão, mas a gente tem assim segurança para falar que nós temos alternativas a oferecer que são mais interessantes do que a queima, a extração do carvão, o transporte, tudo com uma eficiência e com esse viés, né, da sustentabilidade, né? E aí teremos parceiros assim internacionais, né? Por isso essa minha preocupação desses contatos internacionais, a Fundação Biosfera, né? Esses parceiros lá na França, né? Que são há anos atrás eu tive contato com o Ministério, né, Central, que coordenava toda a questão ambiental na Europa, né, através da Alemanha, né? Eles têm imenso interesse em nos dar suporte aqui, tanto técnico como financeiro, né, para que a gente tenha essa relevância, né, na questão ambiental, né? Então é um caminho assim muito propício para que a gente possa realmente, né, dar um avanço bem interessante nessas atividades todas, sem prejudicar nenhuma das atividades que hoje estão gerando renda, gerando, né, empregos na nossa região, trocando tudo isso por qualidade de vida, né, e eficiência na questão da sustentabilidade. Então tranquilize a deputada ali, que tem uma história linda para ser construída. Ali também, o senhor é coordenador, o senhor é presidente da fundação? Qual é o cargo que o senhor ocupa? Eu coordeno a fundação. Na realidade, a gente é uma pró-fundação, né? A gente está em vias de registro da fundação, né? Isso já... É EcoTV, pró-fundação? A EcoTV é um coletivo cultural que a Profundação desenvolve, né? Que é essa parte para fazer a parte da divulgação e da parte da comunicação dessas ideias e projetos que a gente utiliza, mas é a Profundação Sabor Natureza. Inclusive ontem encaminhei ontem para o Ministério Público aqui o nosso estatuto, né? Já está sendo feita a análise, né? Eu estou há 30 anos nessa, para te ter uma ideia, com esse projeto da criação da fundação, e o fato de não ter constituído ela antes era que eu não tinha a garantia do patrimônio para o registro. Agora eu consegui um parceiro que nos fez, né, a doação de um patrimônio para constituir a garantia do registro da fundação. Então o senhor é o coordenador, é isso? Isso. E o seu melhor contato qual é para
secretária da deputada vai ligar para o senhor para marcar então esse dia. Aí, qual é o melhor contato? Tanto pelo e-mail ecotv.talk, né, foi o e-mail que eu te passei. Qual e-mail? ecotv.talk, ftv.talk, T-A-L-K, talk, @gmail. Ou o telefone. E o telefone? O telefone é o 988 19 2446. É 48? 48. Então, tá. É. 98819-2446? Isso, aí pro WhatsApp pode só sair o 9 ali, né? Pra contato direto com o WhatsApp. E temos todas as redes sociais aí, LinkedIn, Facebook, né? No Facebook a gente tem uma página chamada Viver de Bambu, onde... Como é que é? No Facebook, qual é a página? Viver de Bambu. E ali a gente tem postado assim, é como se fosse um estudo do estado da arte aí no planeta, né, na questão do bambu. Tudo que existe ali de publicações que anda circulando nas redes sociais a gente replica ali, né, tem vários grupos, né. Também para o teu conhecimento, né, existe uma organização internacional que é chamado IMBAR, né, que é o que congrega todas as atividades do bambu, né, e do rattan no mundo, né, e nós temos uma associação do bambu, dos bambuzeiros brasileiros, né. Também tem um imenso banco de dados aqui, né, afora essa questão das páginas ali, eu tenho um banco de dados imenso mesmo, né, esses trabalhos em cooperação lá com a Fundação Biosfera, que tem inclusive uma linha específica, né, essa Fundação Biosfera ela tem origem na Holanda, né, eu sou o representante da fundação aqui no Brasil, né. E ela tem uma linha específica na questão do bambu de base biológica, né? A gente defende muito essa questão do bambu nativo, né, de cada país, né? Então, tem um respaldo aí muito grande para a gente, né, dar nessa questão também de profissionais internacionais nesse processo, né? Além dos parceiros nacionais aí que vêm se somando, né? Nessas Clubhouse que abriu agora ali, a gente está frequentando algumas salas assim de agrônomos e engenheiros florestais, né? E a repercussão tem sido muito grande, o pessoal, né, tem aderido. Um pouco antes de eu iniciar a conferência aqui, eu abri uma sala ali e já surgiu assim diversas parcerias e ideias que vão só reforçando o processo, né? Para você ter uma noção, esses dois parceiros assim que surgiram são brasileiros, né, que estão morando na França e que já manifestaram interesse em retornar com investimentos aqui para o Brasil, né? Estou provocando que eles venham investir aqui em Santa Catarina. Além disso, tem o parceiro que forneceu esse capital para o registro da fundação, né, é envolvido intimamente com a questão do desenvolvimento da parte privada, aí, então criar um clube de investidores e tudo mais, né, nesse sentido, para dar respaldo aí para a iniciativa privada também entrar com força nessa área, né. Então está bem facilitado o processo. É um processo assim que é complexo pela amplitude que tem, né, a cadeia do bambu, né, mas vou dar uma referência assim, por exemplo, de um material que é icônico, né? Por exemplo, para o setor da aviação, esse parceiro da fundação holandesa desenvolveu, né, por demanda da companhia Azul, né, o querosene para aviação a partir do bambu, né? Então temos um potencial aí
porque assim é de escala, né, de grandes indústrias. Eu só queria lembrar assim, que as agendas da deputada, elas variam de 15 a 30 minutos. Então, quando for marcada a reunião, vocês prepararam assim, algo mais sucinto, né? Claro. Porque ela sempre marca assim, 4, 4h30, 5, né? Perfeito. 17 horas, 17h30. Ela sempre marca reuniões a cada 30 minutos, tá? Só para não dizer, pô, já acabou a reunião, ninguém falou nada, então eu já estou avisando, né? Claro, não, claro. 30 minutos. Eu Pode queria... às vezes acabar antes, pode acabar um pouco depois, depende muito das agendas que tem antes e depois. Às vezes a pessoa se atrasa na agenda próxima, ela vai mantendo. Né? Entendi. Não, eu até... Às vezes ela nem almoça para manter as agendas todas, ela não almoça. Só imagina. Aí alguém atrasa, ela vai lá e põe alguma coisa, assim, né? Perfeito. Não, eu costumo ser Mas, pontual. Então, para mim está bem claro, assim, eu já sei que eu vou dizer para ela e ela vai receber vocês certamente. Uhum. Claro que seria ideal presencialmente, ela gosta mais de atender presencialmente, mas vou dizer então que pode ser online, tá vendo? Eu daria preferência que fosse online, até para que a gente pudesse viabilizar mais rapidamente, né, esse processo. Também queria ver da possibilidade de alguém do grupo nos acompanhar nessa reunião.